E foi nessa época que eu comecei a conhecer o movimento do funk melody, do freestyle. E isso me trouxe um... Isso é 80, década de 80, né? E, não, 87, 85, 87. Aí eu passei aí fui no show do Stevie B na época. Aí eu participei de um programa chamado City Limits, Limite da Cidade. Que eles contratavam pessoas que dançavam. Eles criavam uma balada. Sim. E você só dançava. Né? E eu era os caras que mais dançava na balada. Então, eles sempre me convidavam aos sábados, era ao vivo, né? Era um programa local de Rochester. E, cara, fui direcionado para aquele momento ali. Todos esses momentos artísticos na América me deu essa bagagem que eu tenho hoje. Fui pegando gosto para entreter shows, né? E aí toda festinha que tinha, a galera convidava eu e meu grupo para dançar. E aí foi aí que eu comecei a formar um grupo de boys band. Então, tipo, NSYNC, Backstreet Boys. E tinha aquela época dessa turma aí. E, cara, foi extraordinário. Mas cantando já? Não, só dançando. Só dançando. Eu era dançarino. Então eu fazia mágica, trabalhava durante a semana, estudava e ainda... Quando tinha uma festinha ou outra, eu era pago para interagir e animar festas. E formei esse boys band, dança de rua. E de dançarino, cara, mágica, palco, composição, música. Eu entrei pro canto. É quase que automático. Uma coisa liga a outra, né? Aí aprendi a trabalhar com produção, comecei a produzir minhas próprias bagagens, minhas próprias coisas. Comecei a fazer criações, comecei a compor em inglês, minha cabeça voltada completamente pro inglês naquele momento. E as coisas foram desenrolando, foram acontecendo. E as primeiras que você compunha, que ritmo que era? Freestyle, funk melody. Tudo nisso. Sempre em inglês e tal. Mandava música pra uma porrada de cantores. Eu era compositor, né? Então, a minha primeira pezinho no mundo artístico foi o lado da composição. E depois da composição, cara... a minha mãe, ela decidiu se aposentar da Kodak. Ela trabalhava na Kodak, meu padrasto era gerente da Kodak. E aí minha mãe decidiu me levar embora pro Brasil. Que ela tinha juntado uma grana, queria comprar uma casa em Juiz de Fora. E decidiu morar em Juiz de Fora. No interiorzinho do Rio, uma cidadezinha bem pequena. Até dizem que é mais carioca do que mineira, né? Juiz de Fora, E fomos morar lá. Até que eu também não dei certo com meu padrasto, porque ele queria uma liberdade com a minha mãe, eu senti que eu tava incomodando. Quantos anos Mas você isso tava quando aí? eu voltei da América. Né? Tava com quantos anos por aí? Aí eu já tava com, sei lá, uns 21, 20, por aí. Eu sou muito perdido com o negócio de épocas, de datas, né? Porque muita coisa acontece comigo ao longo do ano e eu fico meio perdido. Mas mais ou menos de 20, 21 anos. E vim pro Brasil. Aí entra a minha terceira parte da vida, né? Terceira parte da minha história, que é bem complexa, mas vou tentar ser pragmático aqui para você tentar entender. Eu vim com a cara e a coragem, né, cara? Eu falei, puta, vou ter que começar do zero minha vida agora. Pô, já tava tão bem lá, já tava conectado com os porto-riquenhos, com as gravadoras. Eu já era meio conhecido na cidade e tal, começar do zero. Mas, enfim, vamos embora, vamos começar do zero. E aí eu fui seguindo minha vida, tentando achar as oportunidades, né? E nessa época, quando eu voltei de viagem, aí o Edir Macedo já estava gigante, né? Ele já tinha aberto várias igrejas. Eu falei, pô, ele nem vai lembrar mais de mim, né? Mas mesmo assim, eu fui lá na Abolição. É mesmo? Na igreja dele, ele lembrava de mim. Eu falei, claro que eu lembro de você, rapaz. Como é que eu não vou lembrar de você? E eu já estava com uma dançarina, mas a gente era independente. Sim. E várias coisas boas aconteceram nesse momento. Até que eu conheci o DJ Malboro, né? Por acaso, eu queria fazer essa onda do funk melody. Conheci o pessoal do Bass Crew, DJ Adriano e MC Guto, que me deram a oportunidade primeiro de cantar em inglês. E aí eu comecei a desenrolar a música em inglês. E a gente começou a fazer funk melody em inglês. E as pessoas achando que eram músicas internacionais. Na verdade, eram músicas nacionais made in Brasil. O Fábio Júnior também começou assim nessa época, né? Eu sabia. Então você fazia música em inglês e a galera achando que era... Funk em inglês. E aí, velho, que foi o legal disso tudo. O Malboro, ele
Não é que ele não acreditava em mim. Era mais um lá na fila do pão, né? Claro. Eu era mais um lá na fila do pão. E para não perder as oportunidades, eu já cheguei nele dizendo quanto custa para fazer um tape, para fazer uma música. Sim. E o Malboro não é, ele tava tão em alta que ele falou: não, eu não vou parar para fazer uma música, mas quanto é? Eu vou pagar e tal. E Pra produzir. Pra produzir. Pô, era caro pra caramba. Eu não sei mensurar quanto seria hoje, mas talvez uns 10, 15 mil reais pra um cara que, pô, tá com a mão na frente e outra atrás, é difícil. Eu sei que eu fiquei... Eu tinha aprendido nos Estados Unidos a fazer um sanduíche, cara, apimentado. É um sanduíche que eu aprendi a fazer num restaurante que eu trabalhei lá. E eu falei, vou fazer esse sanduíche e vou vender na praia. A tia Marlene, na época, me incentivou. Minha mãe me deu uma grana e eu peguei e fui pro mercado e comprei tudo aquilo que tinha que fazer e vamos à luta. E startei um bagulho muito louco, que é vender sanduíche na praia. E fui vendendo sanduíche, fui vendendo, até tentar juntar o dinheiro necessário para fazer esse tape com o Malboro. Até que eu fui lá no Malboro. Ele me recebeu depois de milhões de tentativas, né? De dormir lá com fome, sem... Eu passei um perrengue ferrado lá com ele, até ele me atender e realmente ouvir as músicas que eu tinha, né? Aí ele aceitou fazer, aí fiz o Woman, a primeira música, que ele chegou pra mim e falou, cara, por que tu não transforma essa música em português, que eu acho que vai dar mais certo? Ah, é? Aí eu transformei essa música em Baby Me Leva. Ah, é? E aí... Mas ainda você contratando ele? Sim, pagando pra pagando. Ele. Tá. Eu fiz o Baby Me Leva. Ele achou aquela música maravilhosa e falou, cara, vou fazer uma compilação de um disco, que era da Spotlight, inclusive, que era a gravadora do Cristóvão, que hoje é meu gestor, coincidência. E ele tava lançando essa compilação na época do Funk Brasil. Tá. Cara, mas ele botou minha música, velho, na última faixa do LP, tipo... Puta, é LP mesmo? É, a última LP. música ninguém quase escuta, né? Você fica escondida lá. E, cara, eu vi que ele não ia ser mais uma música na fila do pão, então eu falei, cara, eu preciso arquitetar algum plano de marketing para que a minha música ela não seja mais uma perdida lá no meio de milhões, né? Porque o que mais tinha lá era funkeiro querendo uma oportunidade. Claro. E eu falei, cara, o que eu posso fazer para chamar a atenção do Malboro? E o que eu poderia fazer como marketing paralelo, né? Para que esse marketing paralelo venha somar com que ele pudesse me ajudar, sei lá, de alguma forma. Eu decidi, na praia, a fazer amizade. Eu tinha na minha cabeça uma concepção de que se eu entrasse para Sony Music, para Columbia, eu ia fazer sucesso, porque o Michael Jackson começou na Columbia, eu era muito fã do Michael Jackson. E eu falei, cara, eu preciso estar nessa gravadora. Como é que eu faço para chegar nessa gravadora? Eu preciso de alguém que pudesse abrir essa frente, abrir esse caminho para mim, né? Aí eu conheci um cara que depois veio ser meu padrinho da minha filha Suzana, o Dalmo Belotti, que ele me apresentou aonde os executivos, o presidente, o diretor de marketing e o diretor artístico, eles almoçavam num restaurante de comida aquilo. Meu, coisa mais louca do mundo. É muita coincidência. Minha vida é cheia de coincidência. Eu não acredito em coincidência. Eu acredito que Deus, ele une as coisas, as frentes que tem que acontecer quando você tem um propósito na vida. Eu acho quando que é você isso. canaliza um propósito, Parece que as coisas o se alinham, universo se alinha pra te ajudar. Mas pra isso você tem que estar muito focado. Você tem que estar... Você nem perceberia esse alinhamento. Sim. Você tem que ter a famosa percepção, né? Quando você tem uma percepção, o mundo espiritual, ele te guia. É muito louco. Eu acho que a mente da gente ela é capaz de fazer isso. Ela é poderosa. E poderosa. E eu trabalho muito a força da mente.